Boa noite! Estamos aqui no episódio número 2 do programa ProjetCast É de Deus. Já foram lá? Já viram o primeiro episódio? Tá super bacana. Vai lá, põe compartilhar, toca no sininho e compartilha. Olha, e eu amei que muita gente me trouxeram retorno, que gostaram, me deram dicas, né? Que eu fiquei balançando assim na cadeira. Eu não vou balançar dessa vez. Mas é igual o primeiro filho. Vocês já tiveram o primeiro filho? A gente se atrapalha um pouquinho, né? Bom, o papo hoje estou bem descontraída, porque hoje o tema está bem delicado. Pegue um caderninho, eu sempre faço assim, ó, pega um caderninho, pegue a caneta, anote tudo, para poder ver o que, que faz sentido para você, o que, que não faz. E o tema de hoje é sobre luto. Morte é de Deus ou não é de Deus? Sentir medo da morte é de Deus ou não é de Deus? Que é o Espírito Santo? É de Deus? Quem é ele? Para falar sobre esses assuntos, estamos recebendo aqui os pastores Rafaela e o pastor Leandro. Amém. Apresente. Quem são pastores? Gente, boa noite. É uma honra poder estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e daquilo que a gente entende também e vive, né, a respeito desse tema tão importante e que todos nós um dia passaremos por ele, né? Então, eu sou o Leandro, pastor também lá na Igreja Batista Atitude da Zona Sul, e agradeço o convite também, Marilda. Eu que agradeço. Eu sou Rafaela, esposa do Leandro, lidero o Ministério de Mulheres lá na Igreja Batista Atitude na Zona Sul e para mim é um privilégio esse convite, estar aqui para falar de um tema tão delicado, como você disse, né? De dor, de perda, mas que é possível a gente se recomeçar, né? Recomeçar com a ajuda do Espírito Santo. Sim. E vai ser muito bom esse papo. Sim. Né? Dizem que luto, né? Os psicólogos, eles falam que luto, uma perda de emprego é um luto, né? Uma mudança é um luto também. Mas a perda de um familiar, alguém querido. Então eu pergunto para vocês, por que morremos? Como começou esse negócio de morte? Para onde vamos? Isso aí. Nós fomos criados por Deus para sermos eternos. E quando a gente olha lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, ali então eles pecam, eles caem, eles então desobedecem uma ordem de Deus. E a partir daquele momento, o pecado entra na humanidade. A partir do momento que o pecado ele entrou na humanidade, assim nós morremos. Então, a partir dali, do Éden, começa o pecado. Lá em Romanos, capítulo 6, 23, o texto ele vai dizer que o salário do pecado, ele é a morte. Então, toda vez que a gente peca, algo morre na nossa vida. E se algo morre na nossa vida, logo, estamos de luto. Então, o pecado, ele nasce ali, no Éden. Entendi. Pastora? Não, é exatamente isso que ele falou, né? Então, começou lá atrás, lá no início de tudo. Não era para ser assim, né? Sim. Não era para ser assim. Mas hoje nós precisamos conviver com a morte, né? Ela é uma realidade. Ela é uma realidade na vida de todo ser humano, né? E para onde nós iremos, né? Para onde nós iremos? Existem muitas discussões. Muitas pessoas seguem linhas, né, e pensamentos, várias religiões, e nós seguimos, obviamente, aquilo que a Bíblia diz, né? E até falando um pouco da nossa, pensando lá na época onde aconteceu, depois a gente conta um pouquinho mais sobre isso, eu ouvi muitas coisas em relação a quando eu vivi o meu luto, bem próximo, né? Assim que eu vivi o luto. Olha, fica tranquila, porque ele está em tal lugar. Fica tranquila, porque está acontecendo assim com ele, que era, no caso, nosso filho, né? Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia ela é muito clara em relação a isso, né? O ladrão, quando ele estava lá com Jesus na cruz,
E Jesus fala assim, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo, né? Então, eu creio naquilo que a Bíblia diz e creio que quando nós morremos, se nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós iremos para o paraíso. Sim. Nós iremos. Existe aí uma eternidade, né? Iremos para uma eternidade. Agora, qual é a eternidade que nós vamos? Aí a escolha ela precisa ser feita. Sim. Existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade sem Deus. É isso que a Bíblia nos relata. Entendi. E nós sentimos uma dor, né? Uma que tem uma perda, dói. E como Deus se importa com a nossa dor? Como Deus vê essa dor? E eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que Deus ele se importa com a nossa dor. É interessante que quando a gente vê Jesus ali, ele recebe a notícia de que um grande amigo dele havia morrido. Lázaro havia morrido. E aí Jesus, então, ele olha para aquela família, e era uma família que Jesus gostava muito. Uhum. E o texto vai dizer que Jesus chorou. E quando o texto fala ali que Jesus chorou, o texto relata que os judeus olharam para ele e falaram assim, ele amava muito Lázaro. Porque Jesus ele se importou com a dor daquela família. Jesus ele se importou com o luto daquela família. Então Jesus ele se importa com a nossa dor. Mas muito mais do que se importar com a nossa dor, ele traz alívio para essa dor também. Ele traz alívio para esse sofrimento também. Às vezes a gente tá em grupo, né? Aí alguém fala que um familiar morreu, aí todo mundo escreve o consolo do Espírito Santo, que o Espírito Santo consola. O Espírito Santo é de Deus, não é de Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo, ele é o consolador. É aquele que veio para nos consolar. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, às vezes a gente tem uma ideia de alguém que vive muito distante da gente, alguém que a gente não se relaciona. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos aprender a nos relacionarmos com ele. O Espírito Santo, é interessante que tem um livro do Benny Hinn que ele fala sobre Meu Amigo Espírito Santo. E esse livro, ele aborda vários temas, vários assuntos sobre a pessoa do Espírito Santo. E uma das coisas que ele fala nesse livro é exatamente sobre isso. Que o Espírito Santo, ele tem um papel. E um desses papéis que ele tem, na verdade ele tem vários papéis. E dentre um desses papéis é o quê? É o consolo. A pastora quer complementar? Não, o Espírito Santo, para mim, é o nosso melhor amigo. E ele, de fato, ele é, como a Bíblia diz, o nosso consolador, né? Ele é consolador. E num momento de dor, não há dúvida, assim, é melhor, eu diria que é a melhor frase até de se dizer para alguém, que de fato ele é um consolador, sim. É interessante, Amarilda, que lá no Sermão da Bem-aventurança, Mateus 5, Jesus ele fala assim, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então, muito maior, né, do que o nosso choro, do que a nossa dor, é o consolo que ele pode nos proporcionar. Experimentar isso é algo sobrenatural. É algo que foge o nosso entendimento. Você fala assim, poxa, eu tô passando por algo extremamente difícil, algo que dói, algo que machuca, mas você fala assim, o Espírito Santo está aqui comigo. Como eu posso sentir essa paz? Como eu posso sentir essa tranquilidade? É exatamente essa palavra se cumprindo na nossa vida. Essa bem-aventurança de receber esse consolo que vem do Senhor. Muito bom. E às vezes esse amigo, pastor, eu querendo consolar, aí vem com umas frases, né? Essa pessoa morreu, por exemplo, de acidente. Ah, foi bom ele morrer, porque senão ia ficar com defeito, né? Qual frase que a pessoa que vai consolar uma pessoa que está passando por esse momento não pode ser dita nunca, porque em vez de dar um alívio, machuca mais?
Assim, eu diria que não existe uma frase, né? Uma frase que seja positiva ou negativa, né? Existem até frases que às vezes as pessoas falam, né? E de forma sem ter uma noção, né? Mas existem coisas que no momento da dor, a pessoa tá com a dor da perda, né? Aquele vazio. E que existem frases que não fazem a menor diferença. Do tipo, olha, vai passar. A pessoa tá passando por uma dor terrível. Ela não tá sentindo que aquilo vai passar. Olha, você é forte. Não, ela tá se sentindo muito fraca. Ela não tá sentindo nem um pouco que ela é forte. Existem frases que no momento do luto, naquele momento, eu digo agudo até do luto, Sim. que não fazem diferença para a pessoa. Muito pelo contrário. Elas fazem a pessoa sentir até um pouco mais da dor, porque ela fala assim, não, eu não estou sentindo isso. Isso não é real na minha vida, né? Eu senti isso, né? Às vezes, muitas vezes, consola muito mais a pessoa estar, um abraço, sentir que a pessoa está ali. Você sente um apoio. Agora, falar que, olha, que o Espírito Santo de Deus te console, para mim é a frase perfeita. Para mim é a frase perfeita. Eu creio que assim, não existem palavras ou frases que talvez não possam ser ditas, mas talvez elas não surtam tanto efeito naquele momento, né? Uma das coisas que me chama muita atenção nesse momento específico, né, onde a gente passa pelo luto, é que toda dor, ela é uma dor. Eu ontem, por exemplo, fui fazer um sepultamento. Havia uma família que estava ali em luto. Ela estava enlutada. Então, qualquer palavra que a gente leve ali, a gente não vai amenizar o sofrimento, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel é se colocar à disposição, é ser Cristo na vida daquela pessoa. E como a gente pode ser Cristo na vida daquela pessoa? Levando a palavra que é dele, a Bíblia. Levando a palavra de Deus. Chegando para ela e falando assim, olha, a Bíblia nos garante que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Então, toma posse dessa palavra. Agora, você vai falar para uma pessoa que está enlutada assim, poxa, não chora. Não, tem que chorar. Ah, não, olha, foi melhor para ela, sabe? Não, não foi melhor para ela, porque o que a gente quer é viver aqui com essa pessoa para sempre, se possível. Né? É difícil. É difícil a gente conseguir dar uma palavra num momento como esse que vai trazer um alívio. Então, a palavra de Deus, ela é o que traz esse conforto. Por quê? É Deus se manifestando através da nossa vida, na vida daquela pessoa ali. Então, eu procuro sempre mostrar o que a Bíblia diz, aquilo que o Espírito Santo quer dizer para aquela pessoa. Às vezes, como a Rafa falou, não é nenhuma palavra, às vezes é só o fato de você estar ali presente. Às vezes, só você chegar e falar assim, olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu quero te dizer que eu estou aqui. Pronto. Só isso aí já vale muita coisa, porque você está demonstrando para aquela pessoa o seguinte, eu tenho empatia pela tua dor, eu tô aqui contigo. Entendi. Né? É isso. Eu ando muito, né, converso, me relacionando muito com as pessoas e parece muita pessoa que desistiu da fé. E um dos motivos, elas falam que, eu perdi um amigo, a igreja nem me deu atenção, perdi um filho, um parente meu, um familiar, a igreja não deu atenção. Ou elas falam assim, não oraram. Vieram, falaram que a pessoa não ia, que ia viver, que não ia morrer e morreu. E aí acabou que ela desistiu da fé, abandonou Cristo, abandonou a igreja, ficou com raiva mesmo. Que palavras você tem para dizer para essas pessoas que abandonaram a fé, viraram as costas para a igreja, diante dessa situação? Então, vou falar para você que está aqui hoje nos ouvindo. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, a igreja, ela é feita de pessoas. Pessoas são falhas. A gente erra. Um dia, alguém errou com você e um dia você vai errar com alguém. Ou você já errou com alguém também. Então, assim, perdoe essas pessoas. A igreja, ela é o corpo de Cristo. O nosso papel
é sermos Jesus na vida das pessoas. Às vezes, a gente vai fracassar nessa missão. Mas eu tenho certeza que esse é o papel da igreja. É te acolher, é te abraçar. Se não deu certo numa igreja, procure outra igreja. Procure uma igreja que vai te abraçar, que vai te acolher, que vai ser Jesus na sua vida. Agora, não se afaste de Jesus. Não se afaste de Deus, porque ele, com certeza, não tem nada a ver com isso. E ele quer te abraçar, ele quer te acolher, ele quer te dar colo nesse momento difícil da tua vida. Então, acho que esse é o nosso papel como igreja. Certamente, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que a gente fala. E especialmente nós, pastores. Porque quando a gente está colocando algo para a pessoa, a gente está falando de algo que talvez aquela pessoa vai abraçar, vai segurar e falar assim, poxa, é nisso aqui que eu estou me agarrando. E a gente não pode ser irresponsável de dizer para alguém, não, fica tranquilo porque não vai morrer. Eu sempre costumo brincar o seguinte, a nossa vida é como um livro. A analogia que eu faço é que a nossa vida é como um livro. Quantas páginas tem esse livro? Esse livro, não sabemos. Um dia, esse livro se fecha. Ele pode ter 10 páginas, ele pode ter 100 páginas, ele pode nem ter página. Começou a ser escrito e já acabou. Pessoas nascem e morrem imediatamente. Pessoas vivem 100 anos. Pessoas vivem 50, 30, 20. O fato é que um dia todos nós iremos morrer. Sim. O livro se fecha. Eu acho que a chave é a gente entender a soberania de Deus, né? Isso foi fundamental até para nossa experiência, né? Para vivermos o luto. É entendermos que Deus é soberano. Nós oramos, nós tivemos fé, nós criamos que Deus, assim, iria fazer um milagre. Mas aprove Deus levá-lo. Então, nós entendemos, nós recebemos o consolo do Espírito Santo, que foi uma paz, uma experiência, assim, que eu levo todos os dias para minha vida. E eu digo, se você hoje vive um luto, busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Ele é o teu melhor amigo, ele vai te consolar. Você vai viver uma paz que você não consegue explicar. E entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quem sou eu para questionar? Deus sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 10 anos. Então, é você entender que eu não posso questionar aquele que é dono do universo. Então, essa chave é fundamental, né? Quando a gente questiona a Deus, a gente precisa entender o seguinte, que ele nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Então, quando a gente questiona Deus, é como se a gente estivesse dizendo para ele o seguinte, Deus, acho que você não sabe muito bem como fazer, não. Deixa eu te explicar como faz. Então, a gente quer se colocar num lugar superior ao dele. Essa é a grande verdade. Eu sei que vocês viveram um momento de perdas, né? Perda aí de um filho. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa perda, porque talvez alguém que está nos assistindo vai se identificar. Sim. Começamos pelo final, né? E agora a gente vai aqui para o início da nossa história, na verdade. Sim. Eu e a Rafa, nós casamos muito jovens, né? Eu tinha 21 anos, ela tinha 19, e logo nós tivemos um filho. Esse filho, ele nasceu prematuro, a Rafa teve pré-eclâmpsia, quase faleceu, ficou 3 dias internada no CTI, e o Lucas nasceu muito prematuro, com menos de 1 quilo, e ali, naquela UTI neonatal, ele teve uma paralisia cerebral. Ele teve uma infecção, foi acometido de uma infecção hospitalar, e aí acarretou numa paralisia cerebral. Ele foi uma criança que cresceu dentro de um lar onde foi muito amado, muito querido, esteve conosco aqui durante 24 anos, né? E o Lucas, ele tinha, por conta dessa paralisia, ele não andava, ele não falava, ele tinha todas as suas limitações, a parte cognitiva dele era bem comprometida, mas o Lucas, ele nos ensinou muito, né? Ele foi um testemunho de vida aqui para muita gente, e eu creio que a nossa vida também, na nossa caminhada com o Lucas também, serviu para que muitas pessoas se inspirassem a não desistir,
a não parar no meio do caminho, porque em meio a tantas dificuldades, a gente, graças a Deus, teve o privilégio, né, de caminhar com o Senhor, de nunca abandonar a nossa fé, e isso eu creio que inspirou muitas pessoas que conviveram com a gente, que estiveram com a gente ao longo da caminhada também, né? E o Lucas, assim, ele era mais crente que todo mundo lá em casa, né? Então, assim, era louvor todo dia, entendeu? Todo dia e o dia todo. E o dia todo. A gente era obrigado a ouvir. E ele teve a experiência dele com o Espírito Santo. Ele aceitou Jesus, ele se batizou. E eu vejo que Deus cuidou de todas as coisas, né? Ele teve a experiência dele individual. E chegou o tempo. Chegou o tempo onde o Senhor o levou. Nós tínhamos planos, nós tínhamos algo programado para aquele ano até, para aquele final de ano, e a vida virou de cabeça para baixo, em fração de segundos, né? Ele foi fazer uma cirurgia para tirar um carocinho que apareceu aqui, um cistozinho, e ia sair no mesmo dia. Dali ele não saiu mais. E assim a gente viveu essa perda, assim. Deus. Só que é tão incrível, acho que o Leandro já ia falar isso até, que Deus já havia nos avisado que isso iria acontecer há uns 2 meses antes, né? Isso. Deus avisou o Leandro e me avisou. O Lucas vai partir. Preparou a gente para isso. E quando ele se internou, a gente ainda não tinha entendido que seria aquela cirurgia. Eu não entendi que seria daquela forma. Quando a coisa complicou, a gente já começou assim, opa, será que vai ser agora? Mas a gente entregou, né? E aí, no dia da partida, ligaram pra gente, olha, o Lucas, ele tá bem grave e eu preciso que vocês venham. Eu não sei, a médica falou pelo telefone, eu não sei por que ele ainda não partiu. Quando nós chegamos, eu tenho essa foto com a minha mão dada, de mão dadas com ele. Colocamos um louvor, que inclusive toda vez que toca na igreja, a gente desaba, porque foi um momento muito, muito especial. Orei com ele e falei, meu filho, vai para os braços do Pai. Ali eu me desprendi dos meus sonhos, daquilo que eu me desprendi. Eu falei, Senhor, esse é o momento? Então, tá bom. Eu falei, vai, meu filho, vai, porque você vai pro melhor lugar. E ali ele foi. Ali ele foi, naquele momento. Nós oramos, naquele louvor ele partiu. E nós entendemos que Deus, assim, preparou aquele tempo, preparou. E foi assim que o Lucas foi. Foi assim nosso início de luto, né? Acho que Deus já vinha preparando a gente para viver isso. E aí, quando ele foi, ficou um vazio, porque o Lucas, a nossa vida girava em torno do Lucas, né? Sim. A gente tem mais 2 filhos, mas assim, éramos 5, mas a gente vivia em função do Lucas, né? Tudo girava em torno, mas e o Lucas? Mas e o Lucas? E de repente não tem mais o Lucas, né? Então, assim, o vazio foi bem, bem intenso, bem intenso. Deixa eu ver falar alguma coisa. Esse momento onde a gente viveu essa experiência, né? 2 meses antes da partida do Lucas, como a Rafa falou, a gente estava no carro, eu e ela, e eu perguntei para ela, eu falei assim, você tá preparada para viver sem o Lucas? Ela falou assim, mas que história é essa? Eu falei assim, o Espírito Santo tá me incomodando sobre isso. Eu acho que a gente tá chegando o tempo dele. E o Lucas estava bem. O Lucas tinha uma saúde melhor, acho que todo mundo dentro de casa. Nem resfriado ele pegava. Então, naquele momento ali, a gente entendeu que o Espírito Santo já vinha preparando o nosso coração para aquilo. A gente sabia que o que a gente teria pela frente seria algo difícil, mas ao mesmo tempo a gente tinha a certeza de que Deus estava com a gente naquele momento ali. Então, quando o Lucas internou e a gente viveu todo esse processo da partida dele, é claro que isso mexeu muito com a gente, isso mexeu com toda a família, né? Mas assim, o que a gente conseguiu perceber não foi só apenas a partida do Lucas, mas a gente conseguiu perceber tudo aquilo que Deus fez e realizou com a partida do Lucas.
o Lucas, ele deixou um legado, né? Então, assim, a vida dos nossos filhos foi transformada, a nossa vida foi transformada. Hoje eu posso dizer que eu sou pastor porque o Lucas me ensinou a pastorear, né? Então, assim, todo o carinho, o amor que eu tenho por vidas, eu aprendi também com ele, com a presença dele aqui, com a vida dele aqui. Então, a gente precisa entender que o luto também nos ensina. As perdas, elas também nos ensinam, né? Pastor, eu queria que a senhora falasse assim, para as pessoas de casa que estão assistindo em qualquer lugar que esteja, uma mãe. Nós sabemos que os primeiros anos, o primeiro ano, né? Vem Natal, aí sempre vem aquela lembrança, falta alguém na mesa. Cadê? A mãe que perdeu um filho. A senhora pode falar uma mensagem para essa mãe agora? Está chorando, está sofrendo, ela não consegue sair dessa dor. Sim. Eu queria dizer para você, mãe, que eu entendo a sua dor. Eu entendo que é uma dor que ela dói no peito, ela dói a alma. É um vazio que ninguém consegue explicar. Mas eu quero te dizer que, por experiência própria, eu já vivi meu primeiro Dia das Mães sem o meu filho. Eu já vivi o primeiro Natal, vivi o aniversário dele, que eu sei que para você talvez seja um dia também muito difícil. Mas eu quero te dizer que todos esses momentos difíceis, todos, eu busquei a presença do meu melhor amigo, o Espírito Santo. E eu gostaria que você vivesse essa experiência. Fale com ele, porque a Bíblia diz que ele está com a gente todos os dias da nossa vida. Até que Jesus volte, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui na terra. Ele é o nosso consolador. Ele quer ter esse relacionamento comigo e com você. E é ele que tem feito a diferença na minha vida, que tem me dado forças todo dia. Eu posso dizer para você, todo dia eu tenho força? Não. Mas todo dia ele me levanta. Todo dia ele me pega no braço e fala, vamos lá, Rafaela, você consegue. Talvez o que esteja faltando para você hoje é a presença do Espírito Santo. É você buscar essa amizade com o Espírito Santo de Deus. Porque ele está esperando esse relacionamento. E eu tenho certeza que você vai viver uma experiência que você nunca viveu na sua vida. Você vai experimentar uma paz e uma alegria que você nunca viveu na sua vida. Nem você vai conseguir explicar. Assim mesmo como a Bíblia diz. Eu posso te dizer por experiência. Viva isso. Porque você vai conseguir sair desse tempo de tristeza e dor. A dor não passa, a dor não sai, mas ela ameniza. Então, busque o Espírito Santo de Deus. Eu lembro que assim que o Lucas faleceu, 2 meses depois a gente foi convidado para assumir um novo desafio na nossa caminhada ministerial. A gente sempre teve célula na nossa casa, nossa igreja é uma igreja organizada em células, e nós sempre gostamos de liderar célula, sempre nos disponibilizamos para isso. E naquele momento onde a gente foi desafiado a assumir um novo tempo na nossa história, na nossa jornada ministerial, a gente pôde experimentar algo sobrenatural. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus ele cuida das nossas coisas. Então, assim, parece um clichê falar isso, mas não é, isso é uma realidade. Então, eu creio que experimentar isso é você se lançar mesmo em meias dores. Eu tô sofrendo, não tô aguentando de tanta dor. Vai com dor. Sabe? Se lança a viver. Enquanto você cuida das pessoas, porque é fato que quando você vai falar da sua dor para o outro, você está sendo curado. Você está sendo curado. Então, a partir do momento em que a gente começou a se lançar, a viver algo novo e a lançar também a nossa vida, o nosso tempo para um novo desafio que Deus nos apresentou, a gente pôde perceber o consolo do Espírito Santo também na nossa vida. Então, o senhor pode deixar uma mensagem para um pai que sente culpa. Ele acha que ele não protegeu. Dependendo da morte, ele fala, eu não protegi. Por isso que meu filho morreu. E agora ele está sentindo uma culpa.
Não está conseguindo sair desse sentimento de culpa. Só pode deixar uma mensagem? Sim, a culpa não é algo que vem de Deus. Culpa não é algo que vem de Deus. O grande acusador é o diabo. Ele sim nos acusa. E quando a gente fala sobre culpa, a gente... Se eu for pensar friamente sobre isso, eu vou imaginar o seguinte. Imagina um acidente de carro. Eu estava numa velocidade X por hora, bati com o carro, meu filho morreu, então a culpa agora é minha. Será que Deus não é soberano sobre todas as coisas? Será que Deus perdeu o controle? Talvez você tenha sido imprudente de viver aquela situação. Mas se não estivesse nos planos de Deus, a Bíblia diz que é Ele que dá a vida e somente Ele pode tirá-la. Então, se nós acreditamos na Bíblia, se nós acreditamos nisso, você não pode ter culpa. Você precisa entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes fala sobre isso. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, nós precisamos crer e confiar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Inclusive a morte. Agora, a gente precisa... Uma palavra que está muito em alta aí é ressignificar. Né? Então, a gente precisa ressignificar o momento. Entender o seguinte, Deus levou. Agora, o que eu posso fazer nesse tempo? Por que Deus permitiu isso? Qual é o propósito disso? O que Deus está querendo me chamar para viver? Então, quando a gente entende isso, eu creio que a gente passa a experimentar esse cuidado que vem como um bálsamo sobre a nossa vida, né? Eu costumo dizer que a dor da perda, ela vai amenizando, vai amenizando, vai amenizando, e daqui a pouco você vê aquele machucado se tornou uma cicatriz que já não dói mais, mas a lembrança está sempre ali. Sim. Exatamente. Eu até notei algumas coisas que psicólogos falam, ele explica que o luto ele tem uma fase, né? Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Vocês vivenciaram todas essas fases? Assim? Então, a gente não viveu, assim, essas fases, assim. A gente já viveu logo a aceitação, né? Porque a gente, exatamente por ter o Espírito Santo. Eu vejo assim, eu tive familiares muito próximos que eu vejo a diferença, né? Que eram muito ligados ao Lucas e que até hoje sofrem muito, não aceitam, estão na depressão por conta da partida dele, né? E eu vejo como é diferente quando você decide experimentar esse consolo. Por isso que eu bato nessa tecla. Então, nós vivemos logo a aceitação. Não chegamos a viver a depressão, mas volta e meia, a tristeza, ela vem. Vinha com mais força, né? Tinha dias que eu ficava bem caidinha mesmo, assim. Houve um tempo, logo no início, em que eu ainda fiquei um tempo dormindo, que ele tinha um rolo na cama, e aquele rolo eu não abri mão, eu fiquei um tempo dormindo, logo depois eu já... Eu digo que a gente aceitou porque, por exemplo, existem pessoas que perdem familiares e não se desfazem, por exemplo, mães vivem muito isso, não desfazem do quarto. Eu não estou aqui para julgar, cada uma tem uma fase, vai viver o luto no tempo dela. Eu fui até um pouco criticada, né? Assim, minha mãe até falava assim, nossa, Rafaela, tem 2 dias, minha mãe é uma que tá assim, até hoje, muito mal. E ela dizia assim, Rafaela já tá se desfazendo de tudo dele. Para mim, era uma forma de eu sofrer menos. Eu precisava me desfazer daquele quarto, me desfazer das coisas dele. Eu tenho coisas do Lucas até hoje, coisas que significam a história dele, significam a nossa história, que eu guardo como lembrança, com carinho. Mas eu não fiquei com aquele quarto montado, ia toda hora lá visitar aquele quarto e chorar. Para mim, aquilo era mais sofrimento ainda, né? Então, assim, eu não vivi isso. Eu aceitei e procurei sair o mais rápido daquela, para justamente não viver na depressão.
mas existiam dias que, assim, eram mais difíceis, né? Batia aquela... Eu entrei numa crise que eu falava pro Leandro, eu não consigo mais lembrar do cheiro dele. Isso me deu um pavor, porque eu queria sentir o cheiro do Lucas e eu não conseguia mais lembrar. E era um desespero, sabe? Parece que assim, cara, acabou mesmo. A dor, eu digo assim, cara, a mãe perdeu um filho, é uma dor assim, de fato, só quem vive para entender. E com o tempo, Deus foi consolando e eu já comecei a passar assim, ele não queria mais sentir aquilo. Eu já até esquecia que eu queria sentir aquele cheiro. Então, a gente foi aceitando muito rapidamente as coisas, mas e vivendo. A gente não deixou de viver, às vezes, a tristeza, sabe? Mas a gente não ficou preso a nenhuma fase dessas, né? Tem um momento em que a gente estava vivendo esse luto e Deus ele apresentou pra gente aquele texto quando Davi ele perde o seu filho. Davi ele vai para a caverna. E aí quando Davi ele recebe a notícia assim, o menino morreu. Ele sai da caverna, ele toma banho, ele troca de roupa, ele se alimenta e ele toca a vida. Porque a vida não pode parar. A gente tem mais 2 filhos. E esses 2 filhos precisavam da gente. Então a gente entendeu o seguinte, a história com o Lucas, ela acabou aqui. Mas existe uma história que precisa continuar, que é a minha história, que é a história da Rafaela, que é a história da Malu, que é a história do Matheus, e que é a nossa história como família. Essa história ela não pode parar. Então, às vezes, a pessoa pega, é como se ela lançasse uma âncora, e ela ancorasse a vida dela naquela fase da vida ali. Ah, pronto, agora o barco tá aqui, daqui ele não sai mais. Sabe? Então, assim, como a Rafa falou, a gente precisa viver o luto, a gente precisa sofrer, chorar, mas esse luto precisa acabar. Chega uma hora que a gente precisa recolher a âncora, botar o barco no mar de novo e falar assim, agora eu vou enfrentar novos desafios, vou conhecer novas terras. Entendi. Vou ver novas paisagens. Sim. E quando não acaba, a pessoa precisa de um psicólogo, um terapeuta. Terapeuta é de Deus, não é de totalmente de Deus. Sim. É muito necessário. Muito necessário. Eu acho assim que muita gente aí sofrendo, muita gente sem conseguir sair dessa estação aí de depressão e com restrição, com resistência a buscar uma ajuda de uma terapia, de um psiquiatra, sabe? É totalmente de Deus, tem que buscar ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, se você não está conseguindo sozinho, busque a ajuda de um profissional. Os médicos são usados por Deus. Tem a inteligência, tem as estratégias, é totalmente de Deus. Tem que buscar. A gente sempre fala, né, que tem situações na vida que a gente tem que vir com a artilharia completa. E o que é a artilharia completa? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o espírito a gente trata como? Orando, lendo a Bíblia, estando em comunhão com a igreja, com os irmãos, na célula. A gente trata o espírito. O médico vai tratar do nosso corpo. E às vezes a gente precisa entrar com remédio também, medicação. Então tem gente que fala, não pode tomar medicação. Pode sim. Por que não pode? Você está com dor de cabeça, você não toma remédio? Então, você tem hipertensão, você não toma remédio? Tem diabetes, você não toma remédio? Por que não pode tomar remédio para ajudar a sair de uma crise de depressão? Com certeza. Extremamente necessário. Bom, pastor, nós já estamos caminhando para o final, né? Gostei muito de vocês terem vindo. Foi ótimo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da nossa igreja, a Igreja Batista Atitude lá em Botafogo. Falassem um pouquinho da Preciosa, né? Um dia vamos fazer um episódio só de Preciosa, né? Sabe que o grito das Preciosas é uhul! Você falou de célula, falaram aí de célula, explicar um pouquinho aí para as pessoas o que é célula, como é a nossa igreja, os cultos. Sim. Fique à vontade. Vamos lá. Então, a nossa igreja é a Igreja Batista Atitude. Nós estamos lá em Botafogo, na rua Arnaldo Quintela, número 63. A nossa igreja mãe, ela fica lá na Barra da Tijuca, ao lado ali do condomínio Pontões. O nosso pastor sênior é o pastor Josué Valandro Júnior,
um querido, né? Aliás, um abraço para o nosso pastor José Valandro Júnior. E nós temos culto todo domingo pela manhã, 10 horas da manhã, e à noite às 18h30. Quartas-feiras, nosso culto da resposta, onde a gente tem ali um culto de oração, um culto onde você vai encontrar uma resposta para a sua vida, todas as quartas, às 20 horas. A nossa igreja é uma igreja extremamente acolhedora, é uma igreja organizada em células. Células são pequenos grupos que se reúnem nas casas. Hoje a gente tem aproximadamente 100 células espalhadas aqui pela Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu quero te convidar para você fazer parte de uma célula, para você conhecer uma célula também na nossa igreja, onde você vai ser extremamente abraçado, acolhido e vai ter um lanche maravilhoso lá te esperando também. Além de tudo isso, né, nossa igreja ela abraça tanto os homens, adolescentes da base, os jovens que são o B1, a melhor idade. Nós somos uma igreja, eu diria que completa, ela vai desde o babies até a melhor idade. A gente só não é acolhido quem não quer. Né? E nós temos o Preciosa, que são as mulheres, né? Então nós nos reunimos todo primeiro sábado do mês, às 4 horas da tarde, normalmente, lá na igreja, na Arnaldo Quintela 63, e todos os cultos, inclusive o Preciosa, tá? Preciosa e o culto de quarta e os de domingo, nós temos o culto Kids, né? Então, assim, se você tem filho e você ainda não encontrou uma igreja e está procurando uma família de fé, leva seu filho, leva sua filha, porque com certeza ele vai receber a palavra, vai ser acolhido, porque os nossos cultos kids são uma bênção. Sim. E as crianças são ministradas, é incrível o trabalho kids da nossa igreja, assim, Eu desafio qualquer um a inclusive mostrar a inclusão, aqui, né? eu Que é bem. desafio qualquer um a mostrar que existe alguma outra igreja na Zona Sul com um trabalho kids melhor do que o que a nossa igreja faz. Pode ter igual, melhor do que o que a nossa igreja faz, não Glória tem. a Deus. Não tem, porque a gente entendeu que as nossas crianças, elas precisam ser cuidadas. E quando a gente fala de ser cuidadas, a gente está ali, como a Rafa falou, ministrando. Tem culto para criança. Não tem salinha para criança, tem culto. Criança que aprende lá na nossa igreja aprende a cultuar. Isso aí. Antes de eu me despedir, né? As pessoas, eu quero dar um presentinho aqui do nosso canal. Oh, meu Deus! A gente que é presenteado aqui, Olha! Obrigado. Obrigada, Obrigado, gente! Aqui, ó, uma bolsinha Que ali. bênção! Coisa Project Cast linda! é de Deus. Totalmente ou não é de Deus! Uau! Ó, uma honra Que estar aqui bênção. com você. Eu que agradeço. Eu quero agradecer muito pelo convite, a gente poder nada. compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, das nossas dores, né, e das nossas superações também. Como Deus nos ensinou a superar todas essas dores que a gente viveu. E eu espero que a nossa história ela possa te incentivar, ela possa te motivar a você avançar e a você também viver algo sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Obrigada pelo convite. Foi um prazer também a gente poder compartilhar da nossa história e dizer que você pode viver a melhor fase da sua vida com o Espírito Santo de Deus. Obrigada. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio número 2. Se vocês não assistiram o 1, vai lá, assistam e vamos ter muito mais. O Project Cast é um programa de acolhimento, onde vocês tiram todas as suas dúvidas com pessoas fundamentadas na palavra de Deus. Então, vai lá, compartilha. Às vezes um amigo está passando por esse momento de luto. Então, você que escutou essa palavra, não deixe de compartilhar. Se você gostou, compartilha. Até o próximo episódio.